Shalom Haveri. Sem muita delonga, eu quero compartilhar convosco um assunto de subimportância. E esse assunto de subimportância, ela se encontra no Talmud babilônico, porque é um assunto talmúdico. E se localiza em Sanhedrin 98b, verso 14. De acordo com o texto e o contexto desse texto, a Guimará fez uma pergunta para os rabinos talmúdicos. Qual era o nome do Mashiach, do Messias? E cada rabino deu um nome para o Mashiach, para o Messias. Ok? Só que durante o desfecho, durante a conclusão, aí em Sanhedrin, ou Sinédrio, como queiram, 98b, verso 14 diz: e os rabinos dizem que o nome do Mashiach era o quê? O leproso da casa do rabino Yehudá Hanassi. É o seu nome. E os rabinos continuam dizendo, como está escrito. Na verdade, ele suportou nossas doenças e suportou nossas dores. Contudo, nós o consideramos ferido, atingido por Deus e afligido. E citou Isaías 53, verso 4. Isso aqui está no nível Rebes, que é uma alusão, porque na hermenêutica judaica existe 4 métodos de interpretação, que é o Peshat, sentido mais simples do verso, o Remes, que é uma alusão, uma dica, uma palavra, o Drasha Midrash, que é uma investigação mais aprofundada do texto, o texto por trás do texto, e o Sod, que é um nível que indica mistério, como o livro de Apocalipse. Aqui ele usou uma alusão, Remes. Pegou o leproso que existia e que estava presente na casa do rabino Yehudá Hanassi e aludiu ao Mashiach por conta do verso de Isaías 53, verso 4, que diz que o Mashiach ia suportar nossas doenças, nossas dores, e que o Mashiach seria ferido por Deus, certo? E afligido, atingido por Deus e afligido.
ok? Então fez uma alusão, o Rebes. Só que o que me chamou a atenção é quem é esse leproso da casa do Rabino Yehudá Hanassi. Quem é esse leproso? Lendo o Talmud de Jerusalém, eu descobri que esse leproso da casa do Rabino Yehudá Hanassi, ele era um dos alunos do Rabino Yehudá Hanassi. Para quem não conhece o Rabino Yehudá Hanassi, ele viveu no século II, certo? Ele era conhecido como Rabino HaKodesh, que é hebraico, que traduzido para o português é Nosso Mestre, o Santo. E ele foi o principal redator e editor da Mishnah. Ele era um líder da comunidade judaica durante a ocupação romana da Judéia e, de acordo com o Talmud, era da casa de Davi, a linha real de Davi. Daí o título Hanassi, que significa o príncipe. Então, o Rabino Yehudá Hanassi, ele era esse cara. Só que o Rabino tinha um aluno que era leproso. Primeira pergunta: quem era esse leproso da casa do Rabino Yehudá Hanassi? Resposta: era um aluno do Rabino Yehudá Hanassi. Segunda pergunta, que é a pergunta mais interessante, ok? Como esse aluno do Rabino Yehudá Hanassi tornou-se leproso? A resposta está no Talmud de Jerusalém. Não é Talmud babilônico, é Talmud de Jerusalém, porque existem dois Talmudes, ok? Talmud babilônico e Talmud de Jerusalém. Como esse aluno do Rabino Yehudá Hanassi tornou-se leproso? A resposta está no Talmud de Jerusalém, certo? Hagigá. Rebbe teve um aluno, esse Rebbe aí é o Rabino Yehudá Hanassi. Rebbe teve um aluno competente que explicou um capítulo da obra da carruagem, com o qual Rebbe não concordou. E ele foi acometido de sarna ou lepra. Ok? Agora, qual foi a razão, motivo, causa e circunstância que levou o aluno do Rabino Yehudá Hanassi ser acometido, como está aqui, de sarna ou lepra?
o leproso da casa do rabino Yehudá Hanassi. O motivo pela qual levou o aluno do rabino Yehudá Hanassi ser acometido pela lepra é porque existia na tradição judaica do segundo século uma proibição de um aluno, certo? De um aluno, de um rabino, querer explicar a obra da carruagem. Carruagem no hebraico é mikavá. Era proibido um aluno tentar explicar para alguém uma obra da carruagem. Por isso que está escrito aqui: Rebbe teve um aluno competente que explicou um capítulo da obra da carruagem. Da obra da carruagem, com o qual Rebbe não concordou. E ele foi acometido de sarna, ou seja, era um aluno rebelde, que foi proibido de explicar, todo aluno era proibido de explicar a obra da carruagem. Só não era proibido, certo? Depois que ele tornasse mestre ou tivesse maturidade. Mas que obra é essa da carruagem? A obra da carruagem se localiza lá em Ezequiel, capítulo de número 1. Porque naquela passagem ali fala sobre os querubins, certo? Os querubins, cada um tinha 4 rostos: rosto de boi, rosto de leão, rosto de homem e rosto de águia. Cada um tinha 4 asas, certo? E também fala sobre a visão do trono e a visão da glória que se localiza no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 1. E ali os rabinos chamam aquele trono ali de obra da carruagem. Carruagem no hebraico é nekevá, certo? Então era proibido um aluno tentar explicar para alguém a obra da carruagem. Foi por essa razão que o texto diz, no Talmud de Jerusalém, Hagigá, Rebbe teve um aluno competente que explicou um capítulo da obra da carruagem com o qual Rebbe não concordou. E ele foi acometido de sarna. Pois aí está a resposta, porque esse aluno foi acometido de sarna ou de lepra.